Já parou para pensar no que é confiança? Confiar, por definição, é ter fé. É uma palavra que vem do latim, confidere. E quando a gente confia em alguma pessoa, em alguma instituição, nós estamos acreditando naquela pessoa. É muito bom que o ser humano tenha essa capacidade de confiar, porque é isso que vai acelerar a nossa capacidade de fazer comércio, de criar famílias, de construir comunidades. O grande problema é quando a gente confia nas pessoas erradas e também quando a gente deixa de confiar nas pessoas certas. Isso traz um prejuízo para o nosso bolso, pode fazer a gente perder uma série de boas oportunidades profissionais e também financeiras. Meu nome é Seiichi Arata, da Arata Academy. A conversa de hoje é com o educador financeiro Conrado Navarro, do Dinheirama. Fica aqui com a gente, nós vamos falar sobre reputação e confiança dentro do universo das finanças. Juntos nós teremos uma conversa bastante franca a respeito de riscos que nós corremos ao colocar a nossa fé em instituições e pessoas erradas. Eles estão em todos os cantos, podem ser o seu gerente de banco, pode ser a sua corretora de investimentos, pode ser aquele falso endinheirado que aparece querendo impressionar com o carrão na hora da gente marcar uma reunião de negócios. Podem ser autores de livros que a gente sabe que ele, enquanto autor, escreve, ele recomenda alguma coisa para os leitores, só que na verdade, na prática, ele faz algo bem diferente na vida pessoal. Se você acha que é importante escolher melhor onde depositar a sua preciosa confiança, esse vídeo de hoje foi feito para você. Então vamos lá. Olá amigos, Seiichi Arata, da Arata Academy, com o prazer de conversar com meu amigo Conrado Navarro, do Dinheirama. E aí Conrado, como é que está? Seiichi, tudo bom? Tudo jóia? Pessoal da Arata Academy aí, a turma que acompanha a gente já há um bom tempo. Já falamos em outros vídeos, é um prazer sempre falar com você e com todo mundo. Então, fico à disposição sempre. Que legal. E sempre tem assuntos novos, tenho certeza que a nossa pauta é inesgotável, tem muito assunto aí. No final do ano passado, eu lembro que a gente trocou umas ideias e você me fez a proposta. Seiichi, vamos conversar a respeito de um tema que eu acho que é muito importante, concordo com você, que é a respeito da reputação, tanto no mundo físico, reputação também online, digital, e também a importância e a responsabilidade que cada um de nós, todo mundo, independentemente de ser um autor publicado, já conhecido como é o seu caso, ou também indivíduos que não têm intenção de publicar nenhum livro, mas obviamente eles fazem parte de suas comunidades, têm relacionamentos familiares, profissionais. Que tipo de considerações que você tem para a gente começar a dar um molde para o bate-papo de hoje, Conrado? Olha, Seiichi, eu acho que tem uma coisa importante. Eu no fundo, trouxe esse assunto porque eu comecei a reparar que, na verdade, a minha intenção da gente fazer um vídeo sobre isso é porque eu comecei a reparar que começa a aparecer um número muito grande de pessoas dispostas a compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que aí a gente tem um ponto positivo, principalmente da internet, principalmente desses novos meios de comunicação, mas o problema é que você muitas vezes tem uma profusão desse tipo de trabalho e você não tem necessariamente um conhecimento mais profundo de quem é que trabalha aquilo por trás daquela publicação. Quer dizer, quem é a pessoa, o que ela realmente faz no sentido do que ela ensina ou do que ela compartilha, se ela vive realmente segundo aqueles preceitos, aqueles princípios, aqueles valores, etc. Porque quando você fala de um meio de comunicação como a internet, em que você pode colocar à disposição das pessoas a sua opinião de uma forma abrangente, de uma forma pública, sem que necessariamente haja um contato pessoal ou um contato físico, alguma coisa nesse sentido, você dilui essa característica do ser humano de querer conhecer um pouco melhor quem é a outra pessoa que está do outro lado. Quer dizer, então eu acho que, no fundo, eu senti a necessidade de a gente conversar um pouco disso, até para os nossos leitores, o pessoal que acompanha o nosso trabalho, o pessoal que assiste aos seus vídeos e que, de uma certa forma, também fala comigo depois, porque me conheceu através do seu trabalho. Quer dizer, é legal as pessoas entenderem que a gente se preocupa principalmente com o que a gente fala. Quer dizer, a gente não está necessariamente pregando alguma coisa porque a gente acha que isso é legal e querendo ter só um retorno
retorno financeiro e econômico com isso. Então, existe uma relação direta entre o que a gente fala e o que a gente é. E eu acho que esse é o grande problema que a gente muitas vezes encontra com o conteúdo disponível hoje na internet da forma como ele está. Quer dizer, você tem muita coisa interessante, mas você tem muita coisa que carece dessa questão que a gente falou de autoridade, dessa questão de você reconhecer e conhecer principalmente quem é a pessoa que está do outro lado. Agora, enquanto a gente conversa, por exemplo, no final do ano, acho que foi agora de dezembro para janeiro, foi lançado um livro nos Estados Unidos chamado Pound Foolish. Eu não sei se você já leu alguma coisa a respeito dele. Isso, o livro chama-se Pound Foolish. É um livro que fala, no seu subtítulo, a autora, ela fala que ela está expondo o lado negro das finanças pessoais nesse livro. E aí ela disseca essa coisa de educação financeira, abordando os principais, entre aspas, aí, gurus lá dos Estados Unidos, e mostrando que muitas vezes os conselhos que eles dão não foram, primeiro, os conselhos que os fizeram chegar onde eles chegaram, quer dizer, então eles estão falando coisas que são coisas muitas vezes óbvias e que não foi necessariamente aquilo que eles fizeram para chegar onde eles estão, e que muitas vezes isso é muito difícil de ser colocado em prática. Quer dizer, você tem aí uma barreira humana, principalmente, quer dizer, o lado das emoções, a questão de você não ter o resultado logo e, por consequência, você abandonar aquela ideia de disciplina e não conseguir chegar ao final daquele objetivo que você colocou. Quer dizer, então há uma discussão, e é interessante que a gente queria conversar sobre isso antes desse livro. Então eu acho que a convergência de ideias é muito bacana. Então há uma discussão muito relevante sobre isso. O que as pessoas falam, o que as pessoas fazem e como é que elas trabalham essa questão, principalmente num ambiente como o nosso, que é um ambiente mais virtual. Quer dizer, nós temos, claro, o trabalho real, palestras, eventos, muitas coisas que a gente realiza, mas em essência a gente tem uma grande admiração, principalmente nesses veículos online. Quer dizer, nós começamos e trabalhamos mais fortemente nessas mídias online. Então, eu acho que essa oportunidade da gente mostrar a cara aqui, conversar, para dizer isso. É aquela história assim, eu sempre falei isso e continuo falando. Em finanças pessoais, é muito interessante você ver que tem gente que defende aquela ideia ainda de que você vai economizar no cafezinho e vai ficar rico no longo prazo. Quer dizer, inclusive essa é uma das coisas que a autora ela bate muito forte nesse livro. Quer dizer, existe sim essa possibilidade, mas o principal foco que a gente tem que dar é para a qualidade de vida, quer dizer, coisas que você precisa colocar acima da questão financeira. E eu acho que é aí que a gente, principalmente nosso trabalho, eu e você, a gente se destaca e a gente vive isso, né? Eu costumo dizer que é muito engraçado você ver, por exemplo, um profissional de finanças pessoais que fala da importância de família, de você você eventualmente construir uma família sólida, etc. E você, ao conhecer essa pessoa mais profundamente, vê que ela vive uma família completamente despedaçada, quer dizer, então mora em outro lugar, não fica na mesma casa que a esposa, que os filhos, quer dizer, aí as pessoas agora estão assistindo, vão me perguntar, mas Conrado, é isso mesmo? Eu falo, é isso mesmo, tem muita gente que essencialmente essa figura, quer dizer, você está falando para você que é importante ter qualidade de vida, ter tempo livre, fazer as coisas que você gosta, mas o cara é um workaholic, é um cara que não volta para casa, fica um tempão fora de casa sem dar atenção à família. Quer dizer, então isso eu acho que vai muito nessa linha do que a gente se propôs a dizer. É claro que a gente não está falando aqui a gente não está falando de seres perfeitos, não é isso que a gente está discutindo. Sim. O que a gente está discutindo é a questão de você trabalhar as coisas que você acredita, e aí você, quando você faz isso, você naturalmente cria autoridade, cria respeito, e as pessoas criam identificação com as coisas que você fala. Eu acho que esse é o ponto principal. Você não tem identificação com o seu público se você é uma pessoa diferente daquilo que você fala e daquilo que você se propõe a compartilhar. Então, eu queria gravar esse vídeo, na verdade, para a gente deixar o nosso leitor, as pessoas que gostam de assistir nossos vídeos e ler nosso material, tranquilos de que a gente se preocupa muito com isso. A gente estuda, a gente se preocupa em aprender mais, a gente se preocupa em receber o feedback, as críticas, as sugestões que esses nossos participantes têm a mandar, e a gente vai fazer disso coisas melhores com a nossa carreira, porque a gente tem nessa questão da reputação, da identidade,
uma coisa que a gente valoriza, que é muito forte. Então, eu queria fazer essa primeira observação para a gente poder lançar o tema e aí o nosso espectador perceber que nós estamos aqui realmente falando, sendo o mais sinceros possíveis aqui, né? A Com gente certeza. não está querendo, né, trabalhar nenhum conceito com demagogia, hipocrisia, são coisas que não tem nada a ver com educação financeira e isso tem muito relação com essa coisa que a gente falou, que é a palavra forte que você lançou no começo, que é a reputação. Você não constrói reputação se você não for a pessoa que você realmente quer ser e que isso vai acabar se transformando naquilo que você vai compartilhar. Parece um papo assim meio cabeça demais, meio zen demais, mas eu acho que assim o legal é a gente poder ter essa oportunidade de se explicar para o nosso leitor, de mostrar que a gente se preocupa com isso, para ele ter certeza de que a gente está, assim como a gente tenta mostrar para ele que é importante continuar aprendendo e continuar com essa questão de valorizar essas coisas importantes, a gente está seguindo nesse caminho também. Você sabe que a gente complementa muito o trabalho que você faz. Às vezes, alguns pontos eu ou não concordo, eu complemento, e assim, no final das contas, acho que o resultado final fica bem interessante. Você, por exemplo, mencionou a questão que eu concordo, não é para a gente ficar pirando a cabeça em cortar o cafezinho, quer dizer, perder qualidade de vida. Você coloca muito bem a qualidade de vida, a vida familiar. Eu leio muito nas entrelinhas, não apenas o que eu vejo você escrevendo, mas também o seu comportamento. Tem vezes que a gente está marcando um bate-papo e você fala, olha, agora eu vou sair com a minha esposa e tem tal coisa. Ou seja, tem uma prioridade aqui. E tem outros parceiros nossos com quem você trabalha, com quem eu trabalho também, é a mesma coisa. A gente vê e tenta agendar, ele fala, olha, Seiti, eu estou saindo com as crianças, então no período de tal dia, eu acho que você até sabe de quem que eu estou falando. Período de tal dia até tal dia não dá para agendar nada, mas a gente pode combinar em tal data e tal horário. Então isso é muito importante para a gente identificar quando a gente está lidando com uma pessoa estranha. E no mercado, tanto no mercado financeiro, recomendações de produtos, cursos, etc. Existem propostas realmente esquisitas e que também nós dois já fomos abordados por algumas pessoas. Obviamente a gente não vai ficar mencionando o nome de nenhuma iniciativa aqui, mas são propostas esquisitas, para dizer o mínimo, ou ilegais, imorais, e a gente rejeitou e o pessoal ainda fica azucrinando a gente. Então, pelo menos aqui do meu lado, quando eu recebo alguma coisa muito esquisita, eu sempre respondo e-mails, sempre busco responder, independente de receber 1.500 e-mails em um dia, dependendo do que a gente está realizando. Vem um volume grande, eu tento responder todo mundo junto com a equipe, mas quando vem um e-mail esquisitão, eu falo, pô, isso aqui nem merece uma resposta, que é uma coisa muito estranha, realmente não é o foco do nosso trabalho. Ponto que eu queria complementar, além da qualidade de vida, que eu vejo muito pouco sendo dito pelos gurus, além da qualidade de vida e do corte do cafezinho, é geração, construção de riqueza. Então, é o cara que, na verdade, ele enriqueceu vendendo livro, vendendo cursos, e daí ele vem e conta uma história meio que não faz muito sentido. Fala, não, é que eu comecei com tal jeito, investindo aqui ou ali, mas você fica na dúvida, será que realmente, seguindo os passos desse cara, dá certo ou não? Então eu quero te dar uma cutucada, porque eu sei que é uma cutucada que você já recebeu, que é, no seu caso, Conrado, quando as pessoas escutam você falando de dinheiro e tal, obviamente você já deve ou ter escutado uma pergunta direta apresentada ou algum cochicho do tipo, tudo bem, esse aí está falando isso e aquilo, mas ele só chegou onde ele está hoje porque ele começou a escrever livros sobre finanças. É um questionamento que eu recebo também. Muita gente me pergunta, tá, mas Seiti, você é rico? Como é que você tem algum tipo de autoridade aí para discutir esse tipo de assunto? Você pode fazer algum comentário em cima desse questionamento, que eu sei que você recebe bastante, Conrado? Não, eu acho que essa pergunta é a mais legal que as pessoas fazem, porque elas estão acostumadas a ver no mercado, principalmente as pessoas que aconteceram depois desses episódios. Então é o que essa autora ela refaz no sentido de voltar na história desses autores e mostra nesse livro. Então, de novo, eu vou dar essa sugestão para quem está ouvindo a gente para ler esse livro, que é muito interessante. Chama-se Pound Foolish.
Então é um livro bacana, depois você na edição joga aí pra gente um link, alguma coisa, mostra aí que a turma vai com certeza gostar. Comigo aconteceu exatamente o contrário, quer dizer, eu não venho da área de finanças, eu não venho da área de administração, enfim, de economia, desse tipo de coisa, né? E a minha formação original ela é em computação. Então eu sempre gostei muito de informática, tecnologia, etc. Achava que aquilo era realmente o que eu deveria fazer e que eu levaria adiante como carreira. Mas eu sempre gostei muito do tema investimentos. Então, desde a época em que eu comecei a estudar, que eu comecei a fazer faculdade, ter acesso a pessoas que conheciam um pouco mais do que eu outras coisas, eu comecei a questionar essas pessoas sobre investimentos. Então, tenho conta aberta e invisto desde praticamente 18 anos na Bolsa de Valores, 18, 19 anos. Então, é uma coisa que assim me acompanha como algo pessoal, não como uma carreira que eu desenvolvi a partir disso. Então, o que aconteceu comigo foi assim, chegou um determinado momento que depois de uma carreira de mais ou menos 7, 8 anos nessa área de negócios e tecnologia, quer dizer, eu durante esse período fui fazendo investimentos e tentativas, quer dizer, cheguei a tentar começar um negócio próprio por algumas vezes e não deu certo, depois consegui com um outro amigo iniciar um negócio que prosperou, quer dizer, que teve um relativo sucesso, e que depois até saí dessa sociedade e tive um bom retorno com isso para continuar os meus investimentos, mas o grande ponto é o seguinte, isso sempre fez parte da minha vida. Então, quando eu tento hoje compartilhar isso, não é porque eu estou ganhando dinheiro a partir do compartilhamento dessa informação, mas porque eu pratiquei muito dessas coisas voltadas para investimentos, para formação de riqueza, como você fala, e patrimônio, durante esse período todo. Quer dizer, então, o principal é que a coisa é um processo, né? As pessoas normalmente olham para a gente, vê duas caras jovens, dois moleques, assim, entre aspas, né, e ensinando, compartilhando coisas sobre finanças, sobre riqueza, sobre investimentos, e tem uma tendência a pensar que isso aconteceu rápido, quer dizer, então, que a gente tem um retorno, um sucesso financeiro relativo, um sucesso financeiro relativamente bom, alto, e que isso aconteceu com um período muito curto de tempo, quer dizer, que a gente conseguiu em 2, 3 anos fazer isso acontecer. Então o que eu procuro mostrar, principalmente nas palestras e nas conversas, é que isso é um processo, quer dizer, eu venho trabalhando isso como prioridade na minha vida pessoal desde muito cedo. Então o resultado ele é decorrência dessa insistência, dessa disciplina, desse trabalho, mas sem esquecer, aí voltamos para aquela questão, sem esquecer qualidade de vida. Quer dizer, eu gosto de fazer meus treinos, eu gosto de correr, participar de maratona, eu gosto de viajar, tem algumas coisas que eu faço que são fora do ambiente de trabalho. Então, assim, eu não posso abrir mão dessas coisas, porque quando a gente fala de riqueza, a gente não fala de riqueza só no sentido financeiro, dinheiro material. Na conta bancária, não é só exatamente. Isso, não, então, é muito relativo isso, né? As pessoas querem que você, ao chegar para fazer um evento desse, você seja um multimilionário e que tenha diversos empreendimentos e uma receita mensal extraordinária, porque aquele é o modelo ideal de sucesso. E aí a gente começa a desconstruir isso com o trabalho que a gente faz, mostrando que você pode ter sucesso financeiro e ter riqueza sem necessariamente ter que ser uma pessoa que trabalha o dia inteiro, workaholic, que tenha, sei lá, 5, 10, 20 empresas e que não tenha tempo para fazer nada. Quer dizer, o modelo ideal de sucesso, ele está entre esses dois extremos. Então, a gente tem que aprender a equilibrar melhor isso. Então, quando eu abordo essa questão com as pessoas que eu conheço, eu procuro incentivá-las mostrando um pouco desse lado da minha história. Quer dizer, é uma coisa construída, né? Eu tenho hoje 32 anos, se a gente colocar isso desde praticamente os 20, a gente está falando de 12 anos em que investir, em que construir patrimônio, construir essa questão de liberdade é uma prioridade. Deixa eu te então, perguntar. Em 12 anos é possível. Doeu nesse processo todo? Não doeu nada, Sete, não doeu nada. A gente tem uma tendência a achar que o sacrifício vai tirar da gente muita coisa. Eu acho que isso é bobeira, é besteira,
E aí, a gente voltando para aquela crítica que a gente faz desse universo total de finanças pessoais e que esse livro, o Pound Foolish, tem abordado, muito se fala sobre isso. Quer dizer, a gente está numa indústria que vende uma imagem de sucesso e prosperidade que é muito diferente daquela que é vivida por esses autores. Tá então bom. a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fala de identidade, de público-alvo, de lidar com as pessoas, de reputação, a gente, em essência, está vendendo aquilo que a gente é. E aí a gente não consegue fazer a mensagem colar se a gente for diferente daquilo que a gente está tentando passar. Então, essa pergunta que você me fez, eu acho que é super legal da gente abordar isso com o nosso espectador, porque o que a gente não quer é que as pessoas façam ou entrem num caminho que não é o caminho que a gente seguiu. E aí nós dois temos aí, nesse sentido, uma reputação, acho que muito tranquila, uma consciência muito tranquila de que a gente está mostrando para os leitores aquilo que a gente acha e que a gente vive e que, portanto, a gente consegue enxergar resultados diante daquilo ali. Quer dizer, a gente não está dando nenhuma recomendação de algo que a gente não tenha experimentado ou que eventualmente a gente não tenha visto resultados a partir daquilo ali. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. É aquela história, ninguém daqueles autores que estão nesses principais livros provavelmente economizou no cafezinho e ficou rico por isso. Mas essa regra continua aparecendo nessas obras, enfim. Esse é só um exemplo, claro que o nosso leitor está entendendo onde a gente quer chegar, mas é importante a gente falar isso, nós tentando compartilhar um conhecimento que a gente coloca em prática, e sem a gente imaginar que riqueza é, sei lá, 10, 100, 1 bilhão de reais. Eu acho que esse é o menos importante nesse momento. As pessoas precisam entender que primeiro ela tem que focar mais em qualidade de vida, em equilibrar a sua vida, e aí sim começar a aproveitar melhor o tempo que ela tem para poder fazer coisas que ela gosta. E aí o resto é uma consequência, eu sempre digo isso, né? O sucesso, sei lá, o dinheiro, enfim, uma série de outras coisas, elas não são metas, né? Elas são objetivos. Então eu acho que aí a gente entra num caminho um pouco mais natural, um caminho mais agradável. Conrado, só quero fazer um pequeno comentário. Eu tenho uma preocupação muito grande também com os nossos leitores, os nossos ouvintes que estão assistindo isso aqui, que não tem uma fluência ainda em inglês. Então, pessoal, quem consegue ir atrás da obra original, enquanto ela ainda não é publicada no Brasil, bacana, mas não se preocupem muito aí. No nosso bate-papo a gente vai tentar extrair os principais pontos até que a obra não fique disponível. Enquanto você fazia os seus comentários, Conrado, eu comecei a anotar, a gente está na metade já do nosso bate-papo, a respeito de alguns cuidados práticos para as pessoas tomarem. Então fui traçando alguns potenciais riscos enquanto você conversava. Um primeiro é o endinheirado falso. É o cara que, se você parar para analisar apenas a questão financeira do grande conceito mais amplo de riqueza, tá? Mas eu tenho visto, principalmente na internet, você vê as pessoas aparecendo com fotos ou até mesmo vídeos de vendas, em que ele tá com algum tipo de automóvel ou alguma coisa assim, mas na verdade essa é uma prática comum, principalmente nos Estados Unidos, da pessoa alugar. Ela aluga um veículo, ela deixa anônima a placa, que você vai ver que na verdade a placa da empresa de aluguel lá é de automóveis. Então você fala, pô, esse aí tá bem. Para um evento, mesma coisa. O cara aluga um automóvel aí que realmente chama atenção, ele vai para dar palestra e fica aquele bochicho, né? E isso, infelizmente, tem acontecido muito, pelo que eu escutei, eu tenho algumas fontes aí de informação, grandes lançamentos aí infelizmente, tá? Muito recorrente, não estou dizendo que são todos os casos assim, mas muito recorrente na indústria que usa o modelo de marketing multinível. Você vê uma certa ostentação exagerada, quando na verdade as coisas realmente não são assim. Então fica aí um cuidado. Se você quiser até depois, se você quiser agora fazer algum comentário a respeito disso, acho que é interessante. Não, eu acho que é perfeito. A clássica foto do molecão sentado numa Ferrari,
né? Eu acho que essa tem circulado bastante por aí, e isso vai contra principalmente o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, a gente, para ser bem sucedido e feliz, enfim, e ter riqueza, não é ter uma Ferrari na garagem. Se você quer dar uma volta num carro desse, o melhor a fazer realmente é alugar, porque você não tem que pagar IPVA, e você vai se divertir, vai andar nela, sei lá, 3, 4 vezes por ano, e tá bom demais. Vai tirar um monte de foto para colocar, né? Estão vendendo uma imagem que é uma imagem que não vai fazer bem para a pessoa. Eu acho que isso é o que a gente está defendendo exatamente aqui. Então, esse cuidado é muito importante. Quer dizer, a gente está vendendo uma coisa que a gente pratica e não usando artimanhas publicitárias e coisas desse tipo para mostrar um resultado que pouquíssimas pessoas conseguem atingir e que muitas vezes atingem não com aquela ferramenta que a pessoa está te vendendo, está te mostrando. Quer dizer, é aquela história, os segredos das pessoas ricas e milionárias, e aí você vai comprar aquilo achando que ali está realmente o segredo, e quando você vai estudar a história dessas pessoas, você vê que não tem, tem muito pouco daquilo ali, ou tem quase nada. Quer dizer, a história é muito mais, vamos dizer assim, muito menos romântica do que aquilo que se mostrou nesse tipo de material. Então, eu assino embaixo o que você está falando, nesse primeiro item que você pontuou, cuidado com aquelas pessoas que você não consegue conhecê-las. Então, por isso eu digo de novo da reputação. Quem é o Conrado, quem é o Seite, nós estamos à disposição, nós conversamos, nós dialogamos com os nossos leitores, com os nossos, com as pessoas com quem a gente compartilha conhecimento, e a gente faz questão de fazer isso de uma forma transparente para que ela entenda o que a gente acredita ser realmente o sucesso financeiro. Então não é a conta bancária, não é o extrato, não é o que você acumula, mas é como você vive. Eu acho que esse é o principal ponto. E a pessoa que vende uma imagem dessa, tá claro que o que ela quer te mostrar é que o legal é ter uma Ferrari, que com uma Ferrari você vai conseguir tudo que você quiser. Se fosse fácil assim, né, Seite, a gente não tinha tanto trabalho para mostrar para as pessoas que a realidade é diferente. Então eu assino embaixo. Agora eu vou fazer um comentário que é um pouquinho mais controverso. Eu vou pisar no calo de alguns até potenciais parceiros meus aí, tá? Eu recomendo um certo cuidado com a corretora. Porque muitas vezes você fala, a corretora é minha amiga, os caras são legais pra caramba, toda hora me mandam informações, tem cursos, simuladores, etc. Como consequência, a corretora, como ela ganha dinheiro? Ela tem a taxa de corretagem e tem a taxa de custódia. Né? A taxa de corretagem, quanto mais você está operando, quanto mais desesperado emocionalmente você fica comprando e vendendo toda hora, mais a corretora ganha. Então, para uma corretora que oferece uma série de informações, fala, gente, olha, cuidado com essa aqui, hein? Ó, essa aqui tá boa. Então, obviamente, você vai atuar um pouquinho mais. E é o tal John Bogle que fala da tirania dos custos compostos, ou seja, a gente fala da mágica, né, a magia dos juros compostos, que, tudo bem, você vai ter aquele rendimento que vai crescendo ao longo do tempo, mas, pelo outro lado, se toda hora você paga uma tarifazinha de TED aqui, você paga um certo imposto ali, tem a inflação e também tem as taxas que você paga para a corretora, na verdade, no fundo, o teu dinheiro praticamente não vai crescer nada. Você quer fazer alguma correção ou dar uma amenizada nessa opinião? Não, eu acho que a crítica ela é perfeita, Cid, porque muitas vezes a gente está tratando de pessoas que estão nos assistindo, para quem a gente escreve, com quem a gente conversa, que primeiro não tem um perfil para um investimento desse tipo e precisam aprender primeiro mais sobre isso antes de começar a investir. Então, é aquela história, a Bolsa de Valores é uma coisa que nós vamos ter que aprender a investir, principalmente se o Brasil continuar nesse rumo que está, quer dizer, juros de um dígito, a inflação ainda fora do centro da meta, quer dizer, são coisas que vão levar as pessoas cada vez mais para o risco no sentido de abraçar o risco e aprender a montar uma estratégia de gerenciamento de risco. Quer dizer, nós vamos ter que maximizar o nosso ganho do nosso patrimônio usando aplicações mais arrojadas, mais arriscadas. Então, a Bolsa de Valores ela vai, sem dúvida, ser um caminho para isso, né? A gente vai ver essa transformação acontecer, eu não tenho dúvida disso. Agora, a velocidade e como ela vai acontecer é o que a gente tem que tomar cuidado em transferir essa responsabilidade para o nosso investidor que está assistindo. Então, é aquela história, você primeiro tem que conhecer, aprender, saber se você tem o perfil para isso, porque muitas vezes você não tem tempo.
Quer dizer, você não consegue acompanhar o mercado da maneira que você gostaria. Então, provavelmente, as suas operações não vão ser tão bem sucedidas quanto poderiam se você tivesse disponibilizado mais tempo para isso, ou tivesse mais dedicação para aquilo. Quer dizer, então, existe aí já uma primeira característica, que é o tempo, que precisa ser muito bem avaliada. Segundo, que muitas vezes você não tem formação para isso, porque você simplesmente não conhece o assunto. Quer dizer, e a maioria das pessoas não tem ideia de como funciona o mercado de ações, como é que ela tem que fazer para comprar e vender, como é que ela ganha dinheiro e como é que ela faz essa conta dos custos escondidos que você falou. Quer dizer, você tem que saber mexer com isso, eu tenho que saber colocar na minha conta que eu tenho que ter uma rentabilidade líquida, mas essa rentabilidade líquida é depois de corretagem, depois de custódia, é depois de uma série de custos que envolvem essa transação. Então, para muita gente, pode ser mais interessante começar com um fundo de ações, por exemplo, e não investindo diretamente na bolsa. Quer dizer, quando eu falo isso, eu também estou arrumando confusão com esses mesmos parceiros que você falou. Quer dizer, a gente está falando que muitas vezes é melhor você entregar para um gestor a responsabilidade de investir melhor o seu dinheiro do que você tentar dominar o mercado sem ter as ferramentas certas e sem ter o conhecimento apropriado. Mas é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu fazer um complemento agora, para ficar bonito. O que a gente faz é educação financeira, ou seja, tem uma curva de aprendizagem, né, como você mesmo falou. Exatamente. Então, conforme mais conhecimento e sofisticação você vai adquirindo, aí sim você fica preparado para ter grandes benefícios com um risco mais controlado, né, Conrado? Não adianta traumatizar o cara na chegada, Seite, é isso que eu defendo. Eu acho que muitas vezes quando você empurra o cara para a bolsa, entrando através de uma corretora, quer dizer, ele não sabe direito o que ele vai fazer ali, ele não conhece ainda as características do mercado, ele não sabe como ele deve colocar uma ordem de compra, uma ordem de venda, em que hora. Aí ele leva um tombo, quer dizer, ele leva um preju, alguma coisa fenomenal naquele primeiro contato, e aí você traumatiza a pessoa, quer dizer, você joga aquele balde de água fria no gato, nunca mais você consegue dar banho nele. Quer dizer, é isso que acontece muitas vezes com o investidor. Então, você tem que tomar esse cuidado quando você começa a investir. E aí, isso eu falo de novo, por conhecimento e característica pessoal. Quer dizer, eu quando comecei, eu não comecei direto na Bolsa de Valores, operando, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Eu primeiro descobri que existia uma coisa chamada fundo de ações, mas isso lá atrás, quer dizer, os primeiros fundos de ações maiores que surgiram nos bancos de varejo, em alguns deles eu tenho dinheiro até hoje, quer dizer, então eu sei que existem pessoas que podem ajudar a maximizar o nosso retorno e ganham para isso, a taxa de administração representa isso, mas ao mesmo tempo, durante todo esse período eu fui entendendo, aprendendo e conhecendo melhor como que eu poderia participar diretamente desse mercado, quer dizer, hoje eu faço as duas coisas, eu tenho dinheiro investido em gestores, porque eles têm alguma especialização que eu ainda não conheço e conseguem retornos, principalmente em mercados que eu não sei operar. Quer dizer, então, vou dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa muito confortável para ficar negociando, por exemplo, e operando empresas de menor porte, as chamadas small caps. Então, eu transporto essa responsabilidade para um gestor que sabe fazer isso melhor que eu. Então, meu dinheiro para small caps normalmente está num fundo de ações gerido por algum gestor que trabalha melhor essa característica. Agora, por outro lado, eu tenho uma boa carteira de ações que eu monto, que eu compro, que eu vendo, que eu gerencio para minha aposentadoria. Quer dizer, uma coisa que está mais para longo prazo, em que muitas vezes eu compro muito mais do que vendo, mas eu estou fazendo isso diretamente. Então, quando a gente fala para o leitor isso, a gente não está querendo dizer que ele não vai operar direto, ou que o fundo é melhor que a corretora. É isso que tem que tomar cuidado. Educação financeira. Fica bem melhor dessa forma. Exatamente. Sim. Então, acho que você tem que ir tomando os passos à medida que você vai ficando mais confortável com eles, lembrando que, a partir de agora, não dá mais para ignorar isso. Então, mercado de ações, renda variável, vai ter que entrar no cardápio. Agora, não precisa entrar de uma forma traumatizante. É isso que eu estou defendendo ultimamente. Legal. E tudo que a gente está conversando hoje é sempre embaixo desse grande tema guarda-chuva, que é a confiança e a reputação. Eu acho que se você me permite sintetizar em uma frase, o que a gente está conversando é o seguinte. Quando você fala, você confia em tal empresa, você confia em tal coisa, você confia em tal conselho, você confia em tal livro, muitas pessoas às vezes acham assim, bom, já que eu confio, eu não preciso pensar muito, porque eu confio, então eu já não preciso mais reavaliar. E o grande ponto, na verdade, primeiro você faz o seu dever de casa para ver se realmente merece ou não a confiança, mas depois de você já ter a confiança, depois você ainda tem que adicionar mais elementos estratégicos para entender quem é você,
quais são os seus objetivos, qual que é o seu contexto, suas prioridades, e aí você é que vai tomar decisões. Por isso que eu até linkei agora um terceiro potencial vilão, quando a gente comete erros de cognição, erros de saber, será que eu confio ou não, é o banco. Muitas vezes eu recebo contato da minha gerente, que é uma pessoa muito bacana, gosto muito, tudo legal, fala, olha, eu notei que você tem tal coisa, dá pra gente fazer um investimento mais bacana, que tem um rendimento melhor e tal, e meio que quer sair empurrando coisa pra mim. Qual que é a sua opinião a respeito disso, Conrado? Eu acho que aí entra a educação financeira como disciplina, vamos chamar assim, né? Quer dizer, eu acredito muito nessa relação gerente-cliente, quando você tem um nível de informações semelhante. Então, a maior arma que nós temos como clientes e como investidores para a gente poder conversar de igual para igual com o gerente é nivelar a quantidade de informação e o conhecimento agregado que a gente tem sobre finanças. Então, isso significa que a gente vai ler mais, que a gente vai pesquisar mais, que a gente vai estudar mais o tema, para quando a gente receber esse tipo de telefonema ou esse contato, a gente possa devolver com uma resposta mostrando que nós entendemos o que ela está dizendo e que a gente conhece alternativas que podem ser mais interessantes. Porque no fundo o gerente é uma pessoa responsável, ele não é uma pessoa que vai tomar uma decisão de maneira deliberada para te prejudicar. Quer dizer, no fundo ele tem as suas responsabilidades, as suas metas para cumprir e ele vai trabalhar essas metas e essas responsabilidades de acordo com o seu público-alvo. Então o que a gente tem que tomar cuidado é o quanto eu conheço sobre o tema para que eu possa discutir com ele a mesma altura, aquela eventual decisão que eu vou tomar e para eu propor para ele também uma melhor alternativa. E aí ele vai olhar e vai pensar, poxa, ele sabe o que ele está querendo, o que ele está dizendo, então eu tenho o produto para ele aqui dentro também e não vou deixar de fazer essa venda do mesmo jeito. Quer dizer, então eu vou também satisfazer aquela necessidade do cliente, cumprir com a minha meta, com o meu trabalho profissional, mas oferecendo algo que já seja mais adequado ao perfil daquele cliente. Por quê? Porque ele já sabe o que ele quer. Então eu concordo com você que existe aí um quê de vilania nessa relação com os bancos, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E aí quando a gente não sabe o que a gente quer e não conhece, qualquer produto que oferecem de uma forma bem oferecida, vamos dizer assim, a gente aceita e acaba colocando dinheiro lá. Então eu acredito muito que quando uma conversa ela tende mais para um lado do que para o outro, também há uma culpa de quem não conhece tanto, não tem tanta informação, porque a gente não se dedicou a conhecer, a gente tem desinteresse, enfim, tem uma série de razões pelas quais as pessoas não buscam conhecimento específico sobre finanças. Então o que a gente propõe é nivelem a conversa, porque ao nivelar a conversa você vai com certeza decidir melhor e vai ter do outro lado uma oferta melhor de produtos e soluções para você aplicar o seu dinheiro. Eu acho que na relação com o banco pelo menos assim que eu tenho feito e tem funcionado bem. Quer dizer, às vezes eu já cheguei a situações em que a pessoa do banco me disse o seguinte, olha, para esse investimento que você quer fazer, nós não temos esse produto aqui através dessa agência, mas eu vou te dar um contato de uma pessoa que trabalha no na nossa gestão de recursos e eu quero que você faça contato com ela porque eu acredito que o banco oferece essa solução, mas eu não tenho acesso a isso através dessa agência. Quer dizer, isso é uma relação de transparência, uma relação de honestidade e aí sim você gera aquilo que a gente falou, confiança para que você saiba que aquela pessoa não está empurrando, mas ela está tentando te oferecer produtos que sejam adequados ao seu perfil. Outro ponto é a diferença entre a instituição e o indivíduo. Às vezes a instituição realmente busca, né, o Board of Directors, os diretores da empresa querem que sigam um certo padrão de excelência, está lá na missão, a visão da empresa, mas você teve o azar de pegar um indivíduo que está ou um pouco desleixado ou um pouquinho de má vontade. Aconteceu também com uma pessoa que, enfim, uma pessoa com quem eu trabalhei, eu sabia que eu tinha direito à conta digital, com a qual você não paga uma série de tarifas desnecessárias, e ao indagar o gerente, a resposta foi, olha, não, no seu caso, como no meu caso? Então, às vezes tem ou desconhecimento, ou má vontade, ou até mesmo uma coisa deliberada. Então, a gente tem que separar um pouquinho, né, instituição e indivíduo. Aí, quando você tem má vontade, má fé, etc., a relação já está toda comprometida desde o início, né? Aí a gente tem que realmente fazer essa ressalva, porque aí qualquer tipo de discussão a partir desse ponto fatalmente vai terminar num não consenso, quer dizer, a coisa não vai andar, né, vai ficar meio que uma
uma pessoa tentando convencer a outra de que aquilo é melhor. E aí você falou uma coisa que é importante. Se você não está confortável, acho que isso é uma coisa legal, a gente está falando de reputação, quer dizer, se a pessoa não está confortável com o relacionamento que ela tem com aquela pessoa, ou seja, a reputação daquela pessoa colocada em jogo naquela conversa não transparece confiança, então a gente precisa passar para o próximo degrau. Quer dizer, então, olha, eu quero falar com a outra pessoa, né? Eu quero falar com a pessoa responsável, eu quero falar eventualmente com o gerente da agência, ou eu quero falar com a pessoa, outra pessoa que trabalha também da mesma forma que você com isso, não estou satisfeito com você me atendendo, quero ser atendido por outra pessoa. No caso, por exemplo, de compras, você está negociando, não, eu quero falar com o gerente, porque a opção de parcelamento, sei lá, o preço não está me agradando, eu quero ver se eu consigo uma coisa melhor. Então, acho que quando a gente trabalha esse item, a gente chega mais uma vez numa importante lição da educação financeira. Você tem o direito de realizar a melhor transação possível, quer dizer, e é objetivo da empresa oferecer a você o melhor negócio dentro das possibilidades dela. Então, se você não está satisfeito, tente levar adiante para você buscar novos contatos, pessoas que possam te atender da maneira adequada. E não simplesmente, talvez, desistir, né? Aquela coisa de, tudo bem, não adianta insistir, então eu vou botar dinheiro aqui mesmo. Quer dizer, então venceu o lado de lá. Eu acho que isso é importante também dentro desse processo e a gente precisa lembrar o nosso leitor, nosso ouvinte, nosso espectador de que não é pecado nenhum você tentar negociar sempre da melhor maneira possível, valorizando a confiança, né? Sim. Conrado, a gente está quase num horário que a gente tinha estabelecido para o nosso bate-papo de hoje. Peço que você até dê uma olhadinha no seu relógio para ver quanto que você se sente confortável para fazer um fechamento. Só quero colocar alguns pontos finais enquanto você ia conversando, que eu fui anotando. A gente falou, além do falso endinheirado, da corretora, do banco, nós começamos falando dos autores, que a gente tem que ver a integridade, coerência entre o que eles fazem, o que eles ensinam, se eles defendem, né? Se eles vivem o que eles defendem. Você mencionou também as falsas dicotomias, que não, eu prefiro ser pobre e ser feliz, mas quem falou que ser rico não pode ser feliz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, exatamente. Um outro problema seria você ver riqueza apenas como dinheiro, é um tema que a gente sempre conversa, a importância da qualidade de vida. E eu colocaria também, pela perspectiva principalmente da confiança, muitas vezes as pessoas pensam, quando vão partir, por exemplo, para empreendedorismo, dois comentários sobre empreendedorismo. O primeiro, que é um comentário já mais manjado por muita gente, que não, entra aqui, tem uma empresa tal, que você vai recrutar mais gente e você vai ganhar tanto, tá, mas qual que é o produto? Então é uma coisa meio esquisita, né? Se você puder fazer um comentário sobre isso, é interessante. E o outro, que já não é tão óbvio, porque isso é bem óbvio, se você já tem um pouquinho de experiência, você sabe farejar esses golpes. Mas o outro que não é tão óbvio, às vezes você vê uma grande marca, uma marca conhecida, onde você mesmo compra coisa todo dia, e aí você fala, cara, olha, eu estou juntando dinheiro, eu vou me tornar empreendedor, estou aí lendo a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e aí estou escolhendo uma franquia, e essa marca aqui, cara, se você abre uma empresa dessa aí, com certeza você vai ganhar muito dinheiro, porque essa marca está crescendo em tudo quanto é lugar e tal. Então, o pequeno comentário que eu deixo, de novo, sobre o guarda-chuva aqui da confiança. Por um lado, sim, a empresa tem uma marca que é de reputação, está crescendo legal, mas ao mesmo tempo, os donos da marca, eles têm uma informação muito detalhada sobre quais são os melhores pontos, qual que é o provável volume de vendas que você terá e tudo mais. E o dono da marca, que é o franqueador, ele não quer perder dinheiro à toa. Ou seja, se você operar tudo bonitinho, redondinho, você vai ter um lucro ok. Você não vai ficar mega milionário sendo franqueado. Se você se tornar franqueador, sim. Mas quando você tem uma grande marca, todo mundo fala, não, essa empresa está crescendo e tudo mais, às vezes a gente tem uma expectativa um pouquinho além daquilo que é o ideal. Sendo que muitas vezes, em muitos casos, o franqueador se torna até mesmo que um empregado, né, pro pessoal aí, que são os franqueadores mesmo. Então são esses comentários, não sei se outros vilões, outros desafios com relação à confiança você poderia deixar como encerramento para o nosso bate-papo. Não, eu acho que assim, o principal a gente mencionou, eu queria que a gente tivesse gravado esse vídeo antes, mas felizmente deu tempo da gente fazer, e aí até calhou com essa literatura interessante que a gente vai destrinchar melhor depois. Eu até vou fazer uma resenha sobre o livro, como você falou, a gente não tem sempre as pessoas que podem ler a obra em inglês, então eu vou fazer uma resenha também sobre o livro para publicar no Dinheirama, e a gente pode até depois criar um material mais específico sobre isso juntos, fico à disposição para isso.
Mas eu acho que o principal a gente falou, quer dizer, resumindo muito bem a história, Seite, eu acho que assim, é aquela história, quando a esmola é demais, todo santo desconfia, né? Então, as promessas de lucro rápido, as promessas de retorno rápido, os negócios mirabolantes que vão te tirar das dívidas rapidíssimo e você vai virar um cara milionário em, sei lá, em 6 meses, em 1 ano. Acho que tudo isso que a gente está falando, quer dizer, eu estou trabalhando com educação financeira, você está trabalhando já há algum tempo, eu estou um pouquinho mais, quer dizer, mas a gente está nessa estrada praticamente ao mesmo tempo, quer dizer, eu venho abordando isso praticamente há 6 anos, então em 6 anos muita coisa mudou, mas uma coisa não mudou, quer dizer, é um processo, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Então quando a gente fala de reputação, de confiança, desse tema de hoje, a gente está dizendo o seguinte: nós estamos aqui faz tempo e nós vamos permanecer aqui por um bom tempo. Nós não estamos vendendo um sonho imediato, uma coisa que vai transformar a sua vida da noite para o dia, mas nós estamos vendendo uma coisa que, se você entender que você faz parte do processo e que é preciso disciplina, paciência, um pouco de dedicação e principalmente prioridades, aí os resultados vão aparecer. Só que eles não vão aparecer, de novo, de uma hora para outra. Então, eu acho que confiança e reputação é isso. Eu não tenho tranquilidade de falar uma coisa que eu sei que eu estou enganando um leitor. Então, eu não posso falar para ele que ele vai entrar na bolsa e vai ficar milionário em 1 ano, porque isso não vai acontecer. Como você falou, você não vai eventualmente comprar uma franquia ou fazer parte de um grupo de franquias e vai, de um ano para o outro, transformar a sua vida financeira da água para o vinho. Quer dizer, não é isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, sim. E, para fechar, eu acho que confiança, reputação tem muito a ver com isso que a gente está fazendo aqui. A gente está abrindo o nosso trabalho para que as pessoas julguem, critiquem, deem sugestões. E a gente vai crescer com cada comentário. Não existe certo e errado, não existe o melhor ou o pior. Existe tentativa, existe aprendizado, existe compartilhar a informação. Então, se porventura alguma coisa que a gente falou não deu certo, legal, a gente vai aprender com isso, a pessoa vai compartilhar a sua história e nós vamos melhorar a partir daí. Mas, ao mesmo tempo, se nós falamos alguma coisa que deu resultado ou que ajudou de alguma maneira, é legal a gente passar isso adiante também. Então, acho que isso é reputação, isso é confiança, e eu fico feliz da gente poder fazer esse trabalho juntos, porque educação financeira é uma coisa que não tem fim, né? A gente precisa valorizar isso como um ciclo, fazer isso constantemente. Fantástico. Conrado, se as pessoas querem entrar em contato com você, o que é a melhor forma? Você tem gostado mais de usar o Twitter, o Facebook? Qual que seria uma forma interessante para a gente continuar isso? Eu tenho ficado bem ativo nas redes sociais, então acho que o Twitter é uma boa forma para a gente bater um papo rápido. Eu estou sempre acessando no celular, principalmente, então @Navarro, quem quiser me seguir, depois eu peço para você colocar aí na tela também para o pessoal. Também no Facebook, quem quiser conversar um pouquinho melhor, a gente tem uma página do Dinheirama, que é o facebook.com/Dinheirama, que aí as pessoas podem também deixar seu comentário por lá. Eu mesmo acesso e coloco muita coisa lá, leio. Também tem o meu perfil pessoal, que as pessoas podem conhecer no Facebook, só procurar por Conrado Navarro lá. E também deixo à disposição dos nossos leitores aqui, o pessoal do grupo, o contato através do Dinheirama. Quer dizer, podem falar comigo também através do site. A gente tem um formulário de contato que vai para todo mundo que escreve no site. Então eu, o Ricardo, o Rodrigo, toda a nossa equipe, a gente recebe os comentários do formulário e aí normalmente respondemos. É claro que na medida do possível e dependendo de para quem ele foi endereçado, a gente manda para estabelecer esse contato também. Então, eu fico à disposição aí. Eu acho que as redes sociais vai ser mais fácil, mais rápido, mas quem quiser estender o papo, depois a gente troca e-mails, enfim, eu fico sempre à disposição para a gente conversar. Fantástico. Conrado, muito obrigado. Você mencionou aí umas possibilidades a gente expandir um pouco o que foi dito. Eu estou com algumas novidades também para serem lançadas, tem muito a ver com o que a gente conversou. Tenho certeza que tem mais coisa, então o pessoal que puder acompanhar aí esses canais que você deixou, com certeza vão saber. Legal, e a gente está preparando algumas surpresinhas juntos aí para 2013 também que vão sair, então já vamos deixar aí todo mundo também preparados para isso, mas é muito legal para eles saberem que a gente tem uma sinergia bacana. Enfim, a gente fazia um tempinho que não se falava, mas a gente não se falava assim em vídeo, mas a gente está sempre conversando por e-mail, sempre conversando sobre novos projetos, então esperem coisas boas aí e mais do que tudo esperem esse comprometimento que a gente já tem, quer dizer, em fazer um trabalho sério
em fazer uma coisa que não é demagogia, que não tem a ver com hipocrisia. Quer dizer, eu sempre gosto de falar essas palavras porque tem muito picareta fazendo sacanagem por aí. A gente está aqui tentando passar uma mensagem séria, trabalhar uma coisa que é importante, que é o dinheiro, que não pode ser relegada, que deve ser uma prioridade, mas sem passar por cima das coisas que são importantes, que são família, qualidade de vida, a questão do bem-estar físico, exercícios físicos, uma coisa que eu valorizo muito, enfim. Então a gente vai trazer essas novidades aí para as pessoas e espero que todo mundo goste. Eu fico à disposição. Valeu, Conrado. Um abraço forte para você e para todos os amigos aí. Valeu, um abração para todo mundo aí, Seite. Falou, até mais. Tchau, tchau. Gostou do vídeo de hoje? Hoje a gente tocou nesse tema de confiança dentro do domínio de finanças e investimentos, mas tem um monte de outras coisas importantes para a gente continuar falando. Além desse vídeo grátis que você acabou de ver, o curso A Classe Alta, nós temos várias outras aulas para clientes com o Conrado Navarro. Ele dá aulas de perfis de investimento, dicas para investidores iniciantes, também ele dá uma orientação no outro vídeo para quem tem uma renda maior. São aulas muito boas, o Conrado é um dos maiores educadores financeiros mais respeitados no Brasil hoje. Ele é um cara bem novinho, mas é um cara que eu confio, eu boto fé nele. Mas não para por aqui, a gente está sempre criando novos materiais. O objetivo principal não é a gente ficar falando de coisas aleatórias que deu na telha. Os vídeos que a gente produz são para atender as principais dúvidas, desafios, curiosidades que você tem. Tá? Então você pode sim mandar para a gente novas sugestões, novos pedidos e a gente vai adicionando novos temas na nossa pauta. Tá? Você pode também clicar em assinar o canal e ali você fica vendo as novidades mais recentes. Recomendo também que você dê uma olhadinha nos vídeos já existentes do nosso canal, porque talvez eles já tenham respondido alguma coisa interessante. E se você quiser ajudar a gente a continuar crescendo junto, usa os recursos sociais de compartilhar o vídeo entre os seus amigos e a gente vai aumentando o nosso grupo cada vez mais. Meu nome é Seite Arata, da Arata Academy. Um abraço forte para você. Valeu!